Bom, somando o que eu estou falando aqui agora, com muitas outras coisas que eu já falei, tá, a respeito disso, eu não vou me repetir em nada, tá? Eu vou apenas colocar alguma coisa nova associada com isso daí. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre algum conselho que eu daria para o líder da Rússia, tá? E o que representa uma derrota da Rússia para você que é civil aqui no Ocidente, tá? Preste atenção. O que na verdade está acontecendo, tá? É uma trama covarde dos Estados Unidos, tá? De voltar o líder da Rússia contra o próprio povo dele, tá? Sim. Eles estão agindo de maneira bastante covarde, onde eles estão tentando criar uma intriga com grupos que são adversários da Rússia, ou seja, são grupos que não estão participando da mesma coisa, mas que têm uma situação de oposição, para que eles possam derrubar, tá, o governo da Rússia. E se... Vou colocar as ideias, tá? Se eles derrubarem o governo da Rússia, o que vai acontecer? Eles vão controlar esse país aí. E isso daí vai ser uma colônia americana, vai ser uma colônia inglesa, vai ser uma colônia francesa. E quem foi derrotado nisso daí? Você foi derrotado por isso daí. Consegue entender? É como se fossem os seus inimigos, tá? Os seus inimigos estão que mandam no seu país. E o seu país está fazendo guerra contra um outro país. E se os seus inimigos vencerem essa guerra, quem venceu foi os seus inimigos. Consegue entender? E os seus inimigos vão controlar mais ainda você e vão mandar mais ainda em você, tá? Enquanto que eu acredito, tá? Eu acho, tá? Que as razões por que esse líder da Rússia é uma oposição dos Estados Unidos, tá? É por causa dessas coisas que eu venho mostrando aqui, tá? Ok? Excetuando a questão do progressismo, tá? Sim, porque a Rússia é um país progressista, tá? Falando do progressismo, que é feminismo, que é tudo é de todos, nada é de ninguém, tá? Ok? Que é esses raciocínios, tá? Que funcionam aqui no Ocidente. Mas analisando os abusos que acontecem aqui nos no continente americano, tá? Todas essas coisas que eu mostro, tá? Que é espionagem, magia negra e conspiração, e considerando que os líderes do seu país eles trabalham contra você, tá? E considerando que a Rússia é uma oposição deles, tá? Ou seja, tem críticas contra eles, fala contra eles, está posicionado contra eles, isso é uma grande resistência contra tudo isso daí, tá? Ok? Quer ver outras coisas que eu posso falar aqui para você? Aquele sujeito, o Edward Snowden, né? Quando ele denunciou que tinha coisa errada lá no governo americano, para onde que ele foi? Ele foi para a Rússia e foi para a China, ok? Foi lá na Rússia e na China. Aquele sujeito, Alex Jones, né? Que tem denunciado conspirações, como por exemplo a conspiração das Torres Gêmeas, tá? Ok? Quando eu falei Alex Jones, praticaram magia negra no meu cu aqui. O cara que denunciou isso daí, tá? Dizem que ele é espião russo, tá? E ele estava fazendo a maior propaganda, tá? Que o Império Russo era realmente uma força, tá? Que poderia derrubar isso daí. Ele inclusive colocou a ideia de que a China, tá? O fato da China estar em oposição com os Estados Unidos, ele apresentou quais seriam os pontos... qual seria o ponto positivo, tá? As dificuldades para eles não poderem derrubar, tá? O controle do governo americano, tá? Significa que sempre que alguém está em oposição a algum tipo de abuso aqui no Ocidente, a referência, tá? E a única coisa que existe de resistência é sempre a Rússia e sempre a China, ok? Consegue entender? Significa que se esse país for dominado e controlado como uma colônia desses impérios, do Império Europeu e dos Estados Unidos, quem foi derrotado na verdade foi você, ok? Você foi derrotado com isso daí, ok? Não existe nada contra eles, consegue entender? Ok? Agora eu vou falar sobre o conselho que eu daria, tá? Para esse líder, para que ele se livre dessa conspiração, né? Considerando que a trama dos Estados Unidos é cercar eles, tá? Consegue entender? Preste atenção.
o líder da Rússia, ele não pode voltar atrás dessa guerra que ele está fazendo não, tá? Se ele voltar atrás, esses grupos que ele está atacando, tá? Estão aliados com os Estados Unidos e com esse pessoal aí. Esse pessoal vai dominar eles, tá? Eles vão depor ele, vão matar ele, como o cara foi lá no programa do Danilo Gentili e disse que vão matar ele, tá? Consegue entender? Eles estão ameaçando matar esse homem aí, tá? E essa situação de intriga, eles iriam fazer isso daí, tá? Ó, você não tenha dúvida, tá? Que aquele grupo Taiwan estava projetando uma conspiração contra a China e também a Ucrânia projetando uma conspiração contra a Rússia, tá? Ok? Você não tenha dúvida que eles estavam fazendo isso daí. Então, quando esses líderes perceberam que a trama era de provavelmente até matar o líder da Rússia, tá? Ele já se posicionou e entrou em guerra com todos os aliados do Ocidente que estavam ali tramando contra ele. Foi isso daí que aconteceu. Isso daí eles não vão mostrar para você, tá? Eu quero falar para você, tá, que quando você está vendo indivíduos falando contra a Rússia, tá, esses indivíduos são anticomunistas, tá? Esse pessoal que está fazendo campanha contra a Rússia, eles são anticomunistas, eles são crime organizado, magia negra, espionagem, conspiração, tá? Magia negra em você 24 horas, crime organizado espionando você, manjação de piroca, o que é seu sendo roubado, você nunca progredindo, tá? Ok? Esses babacas que estão falando contra a Rússia são adversários seus, você não entendeu ainda, tá? Eles estão falando contra a Rússia porque eles sabem que isso daí é uma oposição contra eles. E quando você reclama de alguma coisa aqui dentro, automaticamente a única coisa que é oposição contra isso aqui dentro é isso daí, ok? Tá? Estão praticando bastante magia negra no meu cu, quando eu falei isso, tá? Eles sabem, tá? Que quando você está insatisfeito com alguma coisa aqui no Ocidente, a única coisa que é oposição dessas merdas aqui dentro é isso daí, a Rússia e a China, tá? Ok? Tá? Preste atenção para você entender. Significa que bandido, vizinhos do crime organizado, cu satanista, tá? Pastores, tudo isso daí é a mesma coisa, tá? É isso daí que está destruindo você, tá? Então vamos lá. Preste atenção. Então esse líder da Rússia, ele já descobriu já, tá, que esses grupos que ele está atacando querem destruir ele. E ele vai tomar esses grupos aí para ele derrubar esses adversários que estão ali, tá? Ok? Ele vai derrubar esses adversários aí. E aí era isso que os Estados Unidos queria. Pronto, é isso que eu quero falar, isso não é uma novidade. O que os Estados Unidos queria era isso. Quando ele fizesse guerra, eles iriam entrar com as tropas para renderem eles. Mas aí ele falou assim, se esse pessoal vier contra mim, eu vou atacar eles com as bombas, tá? Consegue entender? Por que ele vai atacar com as bombas? Só quem mostra sou eu. Por que ele vai atacar? Não, só que eu tenho outro, só quem mostra sou eu. Por que ele vai atacar com as bombas? Porque ele sabe que o poder dos Estados Unidos de guerra, tá, é 1000 vezes maior do que o dele, tá? Ok? Ele está sendo muito corajoso, tá? Ok? Ele está sendo corajoso de enfrentar, tá, uma das quadrilhas mais perigosas do mundo, que é os Estados Unidos, tá? Ok? E ele é somente um país, tá? Ele é somente um país. E quando você vê esses indivíduos dizendo que ele está querendo edificar a nova União Soviética e tudo mais, tá? Ele está querendo edificar que o país dele seja protegido, tá, do controle dos Estados Unidos, tá? Ok? Já falei que esse bandido aqui, esse cocô desse bandido que coloca esse barulho aqui, isso daí é financiado por todo esse crime organizado que eu estou mostrando, tá? Ok? Vamos continuar. Pronto, então qual seria o conselho que eu dou para esse líder? Ele tem que aproveitar esse momento, tá? Para ele mandar um chamado por todo o mundo, tá? Aonde existe uma pátria, tá? Um país, tá, que está fora do controle americano, tá, que está esquecido pelo controle americano, que não faz parte do controle americano, que está esquecido do controle americano, mas líderes, tá, que tenham bastante honra, você consegue entender? Ou seja, pessoas que fazem as coisas direito, consegue entender? Seja uma pequena nação, uma grande nação, ele vai convocar tudo isso daí a favor dele, ok? Preste atenção. E ele vai se excetuar, tá, sobre aquele país Venezuela, tá? Por quê? Porque a Venezuela pertence à Microsoft, tá? É uma outra coisa que eu queria falar aqui. Eu apontei para você que o Brasil é um adversário da Rússia, tá? O pessoal que está mandando aqui nos Estados Unidos é adversário dele. Então eu já iria avisar logo esse líder aí, ó, o fato do Bolsonaro ter ido aí, o presidente da República ido aí
e feito média com você, não quer dizer que o pessoal que está em oposição a ele não está contra você. Então esse líder fique bastante ligado sobre os Estados Unidos, o Brasil, tá? Ok? O Brasil é adversário dele sim, tá? Ok? E preste atenção que eu vou falar aqui um negócio aqui bem sério, tá? A China, tá? Preste atenção, se o governo da Rússia cair, tá? A China vai se aliar com os Estados Unidos, tá? Sim, a China vai se aliar com os Estados Unidos e a Microsoft vai controlar a China, você consegue entender? A Microsoft, o governo americano vai controlar a China através dos impérios, tá? Da Europa. E a China vai se favorecer com isso daí, porque a China vai continuar sendo um país potência, tá? Mas eles vão fazer toda a vontade desse pessoal aí. E isso vai ser uma grande traição, tá? Para a sociedade que existe entre a China e a Rússia, porque eles não vão ser prejudicados com isso daí, tá? Então significa que eu daria a advertência de que o líder da Rússia ficasse bastante esperto, tá? A respeito do presidente da China, tá? Ok? Significa que se o governo dele for derrubado, a China vai continuar seguindo as coisas do jeito deles, tá? Então eles não são confiáveis não, é o que eu penso, tá? Significa o seguinte, como não é solução, tá? O uso de armas químicas, tá? É justamente as armas químicas que eles têm, tá? Como meio de colocar oposição aos Estados Unidos, tá? Porque se eles não tivessem armas químicas, tá? Os Estados Unidos iriam abusar grandemente deles, tá? Ok? Iriam enviar as tropas deles à vontade ali mesmo e iriam dominar tudo, tá? Esse homem só está se mantendo aí, ele só está protegido, esse pessoal só está se mantendo por causa dessas armas químicas, tá? Esse pessoal é muito canalha, tá? E traiçoeiro, tá? Ok? Então eu apontei a questão da China, tá? Falei que o Brasil não é aliado dele, tá? Ok? Apenas uma faceta de pessoas está a favor dele. Provavelmente ninguém aqui no Brasil está a favor dele. Por quê? Porque são tudo idiotas, entendeu? São vítimas de espionagem, magia negra e conspiração, entendeu? Os idiotas acham bom ficar convivendo com toda essa sujeirada, tá? Ok? Presta atenção. Então o Brasil não é um aliado dele, tá? E a China pode passar por outro lado. E a grande convocação que ele vai fazer dos outros países, e isentando a questão da Venezuela, tá? Porque da mesma forma eu quero falar que a Venezuela pode ser um traidor também. Por quê? Porque a Venezuela tem bastante interesses contra os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos são duas facções, tá? Tem a facção da Microsoft e tem a facção dos civis conservadores, consegue entender? Significa que esses dois grupos, a contradição é o seguinte, ó, quando o interesse é interno, todo mundo puxa o saco da Microsoft. Mas a Venezuela representa a facção do comunismo, consegue entender? Consegue entender? E eles são agregados com a Microsoft, consegue entender? Então a Venezuela está dando reforço ao presidente da Rússia para fazer uma derrubada dos Estados Unidos. Como eu já falei para você, existe uma trama da Microsoft, tá? De derrubar os Estados Unidos para construir um novo Estados Unidos. Consegue? É meu isso aqui, só quem fala sou eu. Tá? Existe uma trama americana, tá? Dos grupos que controlam os Estados Unidos, tá? De derrubar os Estados Unidos para construir um novo Estados Unidos, tá? Consegue entender? Então a Venezuela é interessada nisso daí, tá? Para que eles possam se beneficiar, tá? Com um novo sistema nos Estados Unidos. Então a Venezuela também não é uma pessoa que convém ele ter como aliado, não. Tá? Por quê? Porque significa que é um grupo que vai atuar assim, significa que se ele puder desprezar é bom. E procurar aliados, tá? Fazer aliados, tá? E falar a respeito dessas coisas, tá?